Sem mais um almoço do IDL. Dizer que gosto muito de os ver aqui. Gosto muito de ver hoje um grande conjunto de advogados da prática, outros que não estão na prática e que se calhar deveriam estar mais na prática e que vão sair daqui com ânimo para fazer, outros que estão a começar a sua atividade como advogados agora. Também, evidentemente, temos, infelizmente, não juristas nesta mesa, porque o tema da justiça é, evidentemente, um tema que nos interessa a todos muito. E por isso queria agradecer ao Sr. Bastonário da Ordem dos Advogados a sua presença aqui. Está sempre convidado para vir ao IDL. Temos uma grande expectativa sobre aquilo que nos vai dizer. Estes almoços que têm uma organização e uma primeira intervenção na ordem dos 20 minutos e depois um comentário que, neste caso, vai ser feito pela deputada Vânia Dias da Silva, também ela advogada e que recentemente esteve a trabalhar num conjunto de projetos que o CDS apresentou na Assembleia da República, coordenando um grupo que, pelo que sei, ajudou muito o partido naquelas que eram as suas propostas quanto a esta matéria. Dizer-vos que contamos que seja possível, ainda no fim, haver um período de perguntas e respostas, mantendo-se a tradição, a norma, a regra determinada por costume de terminarmos por volta das 14h45 para todos podermos também regressar aos nossos trabalhos. Mais uma vez, muito obrigado por estarem aqui presentes. Espero poder voltar-vos a ver em futuras organizações e dar, agradecendo mais uma vez a palavra ao Sr. Bastonário. Muito obrigado. Bom, antes de mais, muito obrigado pela presença de todos e obrigado ao convite que me foi endereçado pelo meu querido colega Diogo Feio e que dizer-lhes que é um gosto estar aqui. E é um gosto por dois motivos. Em primeiro lugar, porque ainda hoje, nos alfarrabistas, eu vou comprando livros do Dr. Amado Laranja. E aliás, julgo que alguns textos, que eu, pelo menos importantíssimo, publiquei nas redes sociais, há um ano talvez, faria tremer os alicerces de algum pensamento contemporâneo. E portanto, mas como é evidente, não venho para a provocação. Embora eu subscreva o texto que publiquei nas redes sociais integralmente. E julgo que o que nós muitas vezes temos é falta de tempo, e muitas vezes falta de tempo e de espaço e de conflito para discutir seriamente grandes questões, porque isso é que julgo que era fundamental. O contraditório hoje é um contraditório que eu costumo chamar diminuído, porque é do cotidiano, e nós muitas vezes precisamos de um contraditório mais profundo, no sentido das grandes questões, mas que o tempo moderno, que já não é o de Santo Agostinho, não nos permite chegar lá. E, portanto, a ideia que eu tinha formatado para hoje, depois do convite que me foi feito, inicialmente andei ali na dúvida se colocaria algumas questões concretas, mas mal cheguei fui logo contraditado por duas colegas e pensei, bom, de facto fiz bem em não vir com questões concretas imediatas, senão seria muito mal para a minha capacidade de resposta. Mas dizer-lhes que, acima de tudo, e outra questão que me fez ponderar também foi a circunstância de ontem me terem feito chegar, o que eu não sabia, as propostas do CDS para a Justiça. Eu tive que as ler em diagonal, não tive outra hipótese, não tive tempo, mas não gostaria de as não ter lido. E há algumas que de todo eu não subscrevo, mas que essas que não subscrevo, as que subscrevo, obviamente, isso não faria grande discussão, mas as que eu não subscrevo de todo seriam aquelas que nos permitiriam uma excelente discussão, porque eu acho que é dessa discussão que muitas das vezes nós encurtamos tempo e espaço para refletir o que muitas das vezes não se faz, que é uma reflexão de boa fé sem perda de identidade. E julgo que isso é fundamental. E julgo que faz falta ao espaço público.
há quem diga que faz falta à res pública, por razões diversas não o retirei, nem o direi, mas faz falta aos espaços. Eu diria que, acima de tudo, trazia 2 ou 3 ideias. A primeira ideia era dizer que a justiça hoje não pode ser pensada de uma forma isolada, como é óbvio. Nem isolada das outras áreas, nem isolada no ponto de vista do espaço, nem isolada daquilo que é a reflexão contemporânea do ponto de vista político. Em primeiro lugar, passamos a termos esta ideia que é minha naturalmente e que não a imponho, como é óbvio, que é o Estado liberal não existe. Portanto, a primeira ideia é não existe. E não existe, acima de tudo, por razões diversas, como não existe a profissão. Tínhamos a ideia simpática e generosa de quando eu comecei a advogar há 35 anos, mais ou menos. E, portanto, também já não existe. Mas o espaço liberal não existe, o Estado liberal, e, acima de tudo, porque perdeu aquilo que eram as suas características essenciais. Perdeu as fronteiras, perdeu o poder, cedeu parcelas de poder para outras entidades, é o caso da Ordem, naturalmente, mas para outras que não as Ordens, perdeu poderes porque passou para entidades públicas, mas também para entidades privadas, perdeu imensos poderes, de tal forma que muitas das vezes a reivindicação do cidadão não tem possibilidades de ter uma resposta de um governo nacional, porque não está no Governo Nacional. E isto cria problemas de entropia e dificuldade de trabalho, desde logo a todo o nível, se quisermos, global. Em segundo lugar, porque o direito mundializou-se e também já não há resposta do direito apenas nacional. E quando digo mundializou-se, é intencionalmente que refiro isto, porque podia dizer globalizou-se. Eu acho que globalizou-se outras áreas, nomeadamente a economia, e mundializou-se o direito. Mas também passou fronteiras e, portanto, o Estado liberal, juntamente com o direito, hoje não é o que era. É claro que poderíamos caracterizar melhor este Estado, que já não é aquele que era, poderíamos caracterizar melhor o direito, que já não é aquele que era, e poderíamos, como é evidente, caracterizar outras áreas que também já não são o que eram. Mas isto é importante porquê? Porque, ao definirmos estas alterações, ainda temos que definir, por exemplo, o caso das fontes de direito, que, para quem tem mais uma cultura jurídica, as fontes de direito estão completamente fragmentadas. Portanto, já não existe aquela ideia de fontes de direitos tradicional como tínhamos. A hierarquia das fontes de direito também já não são o que eram. E, portanto, tudo isto se modificou. E, acima de tudo, também não se modificou só a este nível, se quisermos, transnacional ou transfronteiriço, com a perda da identidade própria de muitos espaços, embora a língua continue a ser fundamental, e às vezes esquecemos disso, porque é o melhor pronome do nós, continua a ser o da língua, e portanto, nós temos aqui, de facto, hoje, um pano de fundo completamente diferente daquilo que tínhamos. E isto tem enorme influência no âmbito do direito, principalmente se, para além desta caracterização, nós juntássemos o problema da judicatura, ou, se quisermos, das decisões judiciais. E porquê? Porque também aqui existe uma alteração profunda, e que, sabendo que não são só os juristas, não é a questão, diria desta forma simples, porque hoje, quando se julga, já não se seguem os paradigmas do ponto de vista argumentativo que tínhamos antes. E isto quer dizer o quê? Por exemplo, havia aquela ideia de enfim, como muitos de nós aprendemos a partir, há poucos falávamos isto, a partir do Batista Machado, portanto o grande vulto para mim do direito contemporâneo, que era o argumento gramatical, ou se quisermos, da letra da lei, era fundamental, porque daí não se ultrapassava. Mas isso já não é verdade hoje. Hoje, a ideia da judicatura é diferente, julga-se, se for necessário, do ponto de vista corretivo relativamente à lei, à letra da lei, porque o que interessa é encontrar a justiça. Claro que não temos, felizmente digo eu, aquilo que é o fenómeno brasileiro sobre a justiça, quer o direito de rua, quer o direito criativo. Não chegamos lá e espero que não cheguemos. Mas isto levanta um problema novo, que é o problema da separação de poderes. E este problema da separação de poderes levanta um outro problema novo, que é a questão como é que nós cumprimos o desiderato das maiorias legitimamente eleitas. Tendo em atenção que temos um tribunal, um juiz, a poder julgar para além de aquilo que é a própria letra da lei. Claro que se juntarmos a tudo isto
e nem sei que não diga, que está ali o Diogo a olhar para mim. Se juntarmos a tudo isto, o termos um legislador que muitas vezes é fraco, do ponto de vista logístico, eu não estou a dizer que é o Diogo, não estou a dizer que é o Diogo. Mas tendo em atenção também isso, é evidente que isto tudo se complica. E este é o pano de fundo que nós podemos começar a pensar para a área da justiça. Primeiro pano de fundo, portanto, o Estado já não é o Estado liberal. O Estado e os governos não têm os poderes que tinham, passaram-nos para outros. Basta pensar o que é hoje, e volto a dizer, não estou a olhar para o Diogo, as diretivas da União Europeia, ou seja, algumas das quais, nomeadamente a de branqueamento de capitais, onde mete tudo lá para dentro e hoje já não é nada, hoje é tudo e mais alguma coisa. Absolutamente incrível o que se faz com as revisões de 5 em 5 anos das diretivas, o que também ninguém percebe porquê. Eu julgo que a nova literatura hoje explica isso. Se lerem hoje um romance espanhol ou francês, por exemplo, ou até de outros países, mas está só a ficar com estes dois, aparece uma nova personagem que dá origem a toda a trama, que é um tradutor. Não é? Antigamente só encontrávamos melhor dito, o intérprete, não o tradutor. Antigamente só encontrávamos de vez em quando, não é? o tradutor. Hoje não, as novas tramas da literatura têm sempre uma personagem que é o intérprete. E não é por acaso, tem a ver com a questão da Europa, da União Europeia, do problema que daqui decorre. E, portanto, os Estados hoje não desenvolvem, de facto, uma política que esteja só para eles ou só com eles, tendo nós um déficit fundamental hoje em Portugal, por exemplo, no caso da União Europeia, porque temos um problema de reenvio, que é dos mais pequenos, dos mais pequeníssimos, aliás, da Europa, porque fazemos muito pouco reenvio, que significa colocar as questões ao Tribunal de Justiça para que ele possa resolver algumas matérias, como é natural, até porque também ele já é uma fonte de direito, como sabemos, e muitas vezes à frente do próprio legislador da União Europeia. Portanto, nós temos hoje um mundo completamente diferente. Além disto, temos um elemento novo, que às vezes não é caracterizado, que é o elemento, eu sei que são 20 minutos, por isso estou a acelerar, não é? Temos um elemento novo, que é o elemento das novas tecnologias. E quando falo do elemento novo, novas tecnologias, ele é novo a vários níveis. Primeiro é novo, porque nós, desde os inícios do século XX, por exemplo, estávamos com grandes revoluções do ponto de vista tecnológico. Nós poderíamos fazer quase um paralelo em várias questões tecnológicas ligadas às artes. Basta pensar no problema do cinema, da fotografia, mas também pensar o problema ligado às artes plásticas, o nascimento do modernismo, o nascimento do surrealismo. Se formos por aí, vamos ver quais são as tecnologias associadas. E elas demoraram muito tempo. Toda a lógica construtiva nessa altura, quer do ponto de vista da tecnologia, quer do ponto de vista das alterações, por exemplo, no mundo das artes, também foi evoluindo, e aqui havia cargas sobre cargas plásticas, se quisermos, e hoje o que nós temos são modificações do ponto de vista tecnológico que não demoram o mesmo tempo, são muito rápidas. E são de tal maneira rápidas que hoje nos confrontamos com a inteligência artificial, que é capaz de criar a inteligência artificial. Ora, isto é, de facto, um mundo novo. E é um mundo novo que coloca questões hoje também novas, do ponto de vista, desde logo, do ponto de vista ético, mas também do ponto de vista deontológico. Aliás, não é por acaso que os liberais construíram o chamado liberalismo deontológico, a ideia das questões éticas que cada vez mais se colocam na nossa era, e que tem muito a ver também com esta questão das grandes reformas, ou melhor dito, das grandes invenções tecnológicas. Basta pensar nos Estados Unidos, quem faz as contestações das contraordenações é o Roger. O Roger é um robô que custou 2 milhões, comprado por algumas sociedades de advogados americanas, e cujo Roger, hoje, em 2 minutos, contesta com enorme êxito as contraordenações. E isto levanta-nos um problema novo, que não chegou cá. Mas esta revolução tecnológica vai levantar o problema das próprias profissões, provavelmente também da advocacia. Isto é, qual é o destino? E, portanto, este é um contexto que nós temos. E dentro deste contexto, do qual nós não podemos deitar fora, sob pena não prevermos o futuro, e há um autor que diz uma coisa interessante, que é, há uma dialética própria, que é nunca esquecer o passado,
porque ele é importante para percebermos o presente. Nunca esquecer o presente, porque, como diz um amigo meu que é arquiteto, é preciso irmos lanchando, porque não sabemos se jantamos. E, por outro lado, nunca esquecer o futuro, sob pena de não chegarmos nunca lá. E, portanto, isto coloca-nos um problema de dinâmica, também, se quisermos, do ponto de vista político e da oportunidade política diferenciada daquela que era o ritmo das soluções e da discussão e das querelas que iam surgindo a vários níveis. Aliás, eu diria que os Estados contemporâneos são deficientes, ou se quiserem, têm uma enorme deficiência do ponto de vista das querelas, que infelizmente quase deixaram de existir. O que significa que, por outro lado, temos um elemento também que não pode deixar de sair daqui, que é o fim das grandes narrativas históricas, do ponto de vista determinístico. Pronto, a gente havia aqui um conjunto de grandes narrativas históricas, mas o fim das grandes narrativas históricas não significa, como é evidente, o fim das ideologias. E, portanto, nós temos aqui hoje, no pragmatismo mais contemporâneo, algumas ausências que muitas das vezes levam a que, por exemplo, o cidadão não se saiba situar. E de tal maneira não se saiba situar que as alterações políticas na Europa são o que são e não são outra coisa. Isto levantaria uma questão que seria interessantíssima discuti-la, que é se estas alterações ao nível político da Europa têm alguma coisa exatamente a ver com este quadro de fundo. Mas do ponto de vista tecnológico, não tenhamos ilusões, as alterações são de facto de grande magnitude e vão produzir depois efeitos, nomeadamente no âmbito da justiça. Relativamente à justiça em si mesma, nós temos uma outra questão fundamental, que é, muitas vezes, assistirmos a reformas da justiça que são muito tratadas intra-justiça, se quisermos dizer desta forma. Isto é, que não prevêem aquilo que é a necessidade de as trabalhar juntamente com outras áreas, por exemplo, ordenamento do território, políticas de desenvolvimento económico, etc. E, portanto, quando nós afunilamos, que é um conceito novo, afunilamos as questões da justiça a números, nós corremos o risco de não perceber exatamente do que estamos a tratar do ponto de vista da política da justiça. E temos que ter esse cuidado, como é evidente. Quando nós vimos reformas fundamentais, como as aconteceram, por exemplo, no anterior governo, relativamente à questão da organização judiciária, em que alguns conceitos são fáceis e fundamentais, hoje, problema, por exemplo, da especialização. Patamar fundamental da organização judiciária, que tem que ser melhorado, naturalmente, passando do chamado especialização formal para a especialização substantiva. Dando um exemplo do que isto significa, tribunais de família precisam hoje de passar para a outra parte da especialização, que é, não basta caírem lá os processos que têm a ver com a família, naquilo que nós técnicos chamamos da competência material, mas também é necessário que eles próprios sejam tribunais verdadeiramente especializados. Quer isto dizer que têm que ter um tratamento pluridisciplinar. Têm que ter o psicólogo forense no tribunal, têm que ter assistência social no tribunal, que têm que fazer um trabalho de terreno e não apenas um trabalho que não é preciso para nada hoje, porque aquilo que fazem nós podemos saber no tribunal e através dos documentos ou através da inquirição de testemunhas. Portanto, não tem valor nenhum hoje. Mas é preciso fazer um trabalho completamente diferente. O problema dos IMLs, ou seja, dos Institutos de Ensino Legal, que tem um problema hoje por causa da questão das provas, são hoje também um problema e, portanto, nós precisamos de passar de um tribunal que é de especialização por razão da matéria apenas para um tribunal de natureza de resposta complexa a problemas complexos. O que significa o mesmo na justiça económica, que é uma matéria muito pouco tratada em Portugal, infelizmente, que é o problema, por exemplo, dos tribunais de comércio. Os tribunais de comércio, eu fui visitar um tribunal de comércio paradigmático, que é o Tribunal de Comércio de Olhão. Tinha ouvido falar no Tribunal de Comércio de Olhão e, como é evidente, curioso como sou, fui lá. E quando cheguei lá, fiquei pior do que quando ia no caminho, porque encontrar processos de 1976 a correr termos, com 100 apensos, sendo que o funcionário me disse: Sr. Bastonário, no dia em que começamos a trabalhar nisto a sério, nós não temos 100 apensos, vamos fazer 300 apensos, porque a maior parte das sociedades já não existem, a maior parte das pessoas já morreram, e portanto está a ver a quantidade de apensos que isto vai originar. E eu perguntei: então, e resolver isto? Ele disse: bom, eu se trabalhar 24 horas, eu e todos os funcionários não resolvemos isto. Isto é o Tribunal do Comércio de Olhão. O que significa que, do ponto de vista da justiça económica, nós estamos desgraçados se não se atacar esta ideia de que é preciso fazer alguma coisa. Fiquei a saber que havia já um projeto para a criação, para a constituição do Tribunal de Comércio de Lisboa,
mas que não sai. Aliás, há muita coisa que não sai hoje no âmbito da justiça, paralisado. E, portanto, não sai. E, portanto, este é um problema real, porque é um problema que tem a ver com os cidadãos, mas tem a ver também com as empresas, tem a ver com a justiça económica. E essa é absolutamente necessária. E ela não há. Mas, para além disso, também teria que haver juízes especializados nessa matéria. Eu, enfim, por razões que tinham a ver com a circunstância de estar ligado ao curso de gestão da Católica, uma das coisas que tenho reparado muito, e que já reparava antes, é que os seus juízes liam os balanços e os balancetes com as pernas para o ar, não é? Porque como não sabiam que número eram aqueles, miravam as folhas e achavam que a partir daí os números caíam e conseguiam perceber o que é que lá estava. Não fazem a mínima ideia do que aquilo é. Não fazem a mínima ideia do que é gestão. Não fazem a mínima ideia como é que se resolve um problema de uma empresa. E o que fazem os senhores administradores de insolvências, às vezes ainda é pior, porque eles próprios também não estão habituados a isto. Não sabem como é que se gera uma empresa. Sabem direito uns, outros só de economia, também não sabem o que é que diz a lei. E, portanto, isto cria problemas muito complicados para a gestão de um tribunal de comércio, que precisa de rapidez, precisa de celeridade, precisa de soluções reais e, por exemplo, cria questões como, por exemplo, aquelas que vamos sabendo daquilo que se passa hoje ao nível, eu diria aí, sim, utilizando uma expressão curiosa, transfronteiriça do âmbito da gestão das empresas, isto é, do tribunal, não é no tribunal, mas fora do tribunal, que algumas soluções muito pouco ortodoxas e até muito pouco ilícitas acontecem no âmbito do Tribunal de Comércio. Isto é, de facto, um problema. E é um problema para o qual não tem havido resposta. E, portanto, as questões complexas exigem respostas de natureza complexa. Ninguém tem dúvidas hoje que vivemos um tempo desta complexidade associada a um problema de contingência e que merece ser tratado a outros níveis. Daí que o problema da resposta no âmbito da justiça, e estou-me a aproximar perigosamente do tempo que me foi permitido, no âmbito da justiça, já parece a justiça, não é? Mas tentarei ser melhor, mas e nós temos de facto problemas que são estruturantes, que têm que exigir respostas estruturantes, e temos questões que são problemas do cotidiano a exigir respostas do cotidiano. E às vezes o que sucede é que as respostas do cotidiano são muito exigidas pelo cidadão, muitos deles com pouca acessibilidade à informação sobre aquilo que é a justiça, mas que têm uma capacidade de influenciar e de exigir uma solução. E essas soluções às vezes não permitem depois soluções boas do ponto de vista estruturante. Porquê? Porque depois já é difícil andar para trás. Temos o exemplo típico em Portugal do problema da ação executiva, temos o exemplo típico dessa coisa que se chama, peço desculpa se der cá algum elemento, mas eu nunca resisto, que se chama Ordem dos Socializadores e Agentes de Execução, que é a contradição do seu próprio sistema, desde logo por isto, porque, bom, o Sr. Bastonário dos Socializadores e Agentes de Execução sabe que eu penso isto, portanto não estarei a violar nenhuma regra que não deva. Porquê? Porque como é que é possível termos duas profissões misturadas na mesma ordem que são absolutamente diferentes e contraditórias? Não é possível. Isto só um legislador que anda distraído, porque os legisladores são uma atividade profissional privada e liberal, e os senhores da execução são uma atividade privada, mas não liberal, bem pelo contrário, sob autoridade, sob tutela. O que nos levanta a um problema grave depois das toneladas de questões que existem a partir daí. E nós, muitas vezes, não olhamos para isso como devíamos olhar. As coisas nascem como cogumelos em Portugal, não tratados e não pensados. E isto significa o quê? Significa que temos que ter então medidas estruturantes. E algumas das medidas estruturantes hoje são absolutamente fundamentais. A organização judiciária tem que seguir o seu caminho, tem que melhorar o seu caminho, desde logo esta questão. Ninguém refletiu profundamente até hoje, acho eu, pelo menos com os contactos que eu tenho tido com muita gente ligada à área da justiça, sobre o conceito de proximidade. E o conceito de proximidade, todos pensaram no conceito de especialização. Mas o conceito de proximidade, cada um pensa da sua forma. Eu fiz um curioso há tempos, foi perguntar a vários juristas o que pensavam sobre a proximidade. Uns falavam na proximidade territorial, era muito importante ter ali o tribunal ao lado. Outros falavam da proximidade tecnológica, o que era importante era ter a capacidade tecnológica de nos aproximarmos, um bocado ao género do Alvin Toffler. E outros falavam de uma proximidade afetiva também, o que é também curioso. E outros, por último, falavam na chamada proximidade que tivesse consequências práticas.
E eu então fui procurar um exemplo desta questão da proximidade, a ver se percebia, e por azar meu fui parar a Sines. Ora, em Sines, o melhor exemplo de proximidade é o tribunal. Porquê? Porque o tribunal que está lá é um tribunal de proximidade, que foi aberto há pouco tempo, não é? E o que é que ele faz? Bom, o tribunal de proximidade trata de processos de bagatelas penais. Ora, bagatelas penais que retira logo um problema da proximidade. Qual é? O problema da prevenção geral, porque ninguém vai ver aqueles julgamentos. É que só faltava. E ver um julgamento daquela natureza. Portanto, não tem público. Depois trata daquelas coisas. Portanto, a ideia da proximidade, no sentido que é preciso julgar para que crie uma prevenção geral, ela é inexistente. Depois também não tem muito trabalho, diga-se de passagem, para o edifício que anda ali um bocado, quem lá está a trabalhar, coitado, vivem um cotidiano um bocado isolados, não é? E depois, para além disto, o procurador-coordenador, o juiz-presidente e o presidente da delegação da Ordem dos Advogados dizem-me esta coisa fantástica. O que nós precisamos não é disto, isto não precisamos disto para nada, isto não faz sentido nenhum. O que nós precisamos é de um trabalho. Porquê? Porque nós temos aqui uma indústria fortíssima em Sines. E eu pensei, ora cá está um exemplo de quem não pensou o que é proximidade previamente a fazer estas coisas. Aqui não tem jeitinho nenhum. Claro que eu também tive o azar de logo ter a Sines, não é? Tive um sítio que fosse bem melhor, que tivesse coisas fantásticas, mas não, fui parar assim. Mas